Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Feche teus olhos, fale com Deus agora. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Você crê nisso? Então peça ao Espírito Santo para que fale contigo. Com certeza Ele quer falar conosco agora. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar. Preparado está o nosso coração, ó Deus, para recebermos a Tua palavra como semente, Senhor, em uma terra fértil. Deus Santo, eu quero ser apenas um canal, um instrumento através de quem o Teu Espírito Santo venha comunicar a cada um de nós, os Teus filhos, o Teu querer, Senhor, a Tua vontade. Abra a nossa mente, nos dê entendimento, compreensão acerca daquilo que vai ser tratado, ó Deus. E mais do que entendermos a Tua palavra, nós queremos viver a Tua palavra. Capacita-nos, Senhor, com a capacidade que vem de Ti, e leve a cada um de nós, os Teus filhos, ó Deus, no centro da Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, no nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer a leitura de um texto, muito conhecido já de todos nós, livro do Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 14. Eu gostaria que, por gentileza, Araceli colocasse para nós aí a versão Almeida atualizada. Eu quero fazer a leitura nesta versão, ótimo, já está aí. Nós vamos ler. Eu, inclusive, vou fazer a leitura através da projeção. A minha Bíblia não é essa versão, então eu quero acompanhar aí junto com você na tela. Diz assim o texto: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá.
Amém, irmãos? Volte a sua atenção agora aqui para o altar. Conforme o pastor disse, um texto muito conhecido de todos nós, um texto que certamente você já ouviu várias mensagens a respeito dele. A própria palavra de Deus, no versículo que nós iniciamos a leitura, versículo 1 do capítulo 22, diz que Deus coloca Abraão à prova. Amém, irmãos? Isso já nos faz pensar, meu querido irmão e irmã, e eu gostaria que você refletisse, que Deus pode muitas vezes colocar à prova os seus filhos. Amém? Assim como Deus colocou Abraão à prova, Deus pode, de repente, em algum momento da minha vida, ou Deus pode, de repente, em algum momento da tua vida, ou em vários momentos da nossa vida, nos colocar à prova. Por isso, muitas vezes, nós passamos por determinadas coisas que nós não temos o entendimento, às vezes nós não temos a compreensão, ficamos a imaginar o porquê que aquilo está acontecendo conosco, parece até que, de repente, as coisas estavam indo tudo às mil maravilhas, estava indo tudo muito bem, dentro daquilo que era a promessa de Deus, dentro daquilo que nós estávamos esperando e planejando, como foi no caso de Abraão. Amém, irmãos? Abraão estava agora com seu filho Isaque, o filho da promessa, um adolescente, caminhando para aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Porquanto Deus disse a Abraão, quando o chama da Caldeia para a terra de Canaã, Deus faz promessa de fazer de Abraão uma grande multidão, ou pai de muitas nações. E isto agora passava a se vislumbrar a partir de Isaque. Ou seja, todas as coisas estavam caminhando exatamente dentro de uma ordem que Deus havia prometido e que satisfazia o coração de Abraão. Mas, de repente, de uma hora para outra, a coisa muda completamente. É o que eu estou dizendo através do Espírito Santo para você, para mim, para nós. Às vezes a nossa vida está dentro de um curso, de uma promessa de Deus, onde todas as coisas estão acontecendo da forma como Deus disse que aconteceria e que satisfaz o nosso coração, mas que de repente, de uma hora para outra, sem que nós tenhamos um entendimento, uma compreensão, parece que a coisa vira no avesso. Parece que a coisa muda de rumo e a gente não sabe explicar por quê. Se nós pensarmos, se nós analisarmos de uma forma racional, podemos imaginar que foi isso que passou pela cabeça de Abraão. Porém, meu querido irmão e irmã, assim como foi com Abraão, assim também é comigo, assim também é com você. Deus não vai colocar sobre nós, ou não vai nos colocar numa prova da qual nós não saiamos dela vitoriosos. Amém, irmãos? Da qual nós não saiamos dela vencedores. Eu penso, irmãos, e a Bíblia Sagrada não registra outro homem, além de Abraão, que tenha passado por tal prova como Abraão passou. A Bíblia Sagrada, um exemplo como este, é apenas o de Abraão. E eu não consigo imaginar, se teria um outro homem que suportasse passar por aquilo que Abraão passou, pela prova que Abraão passou. Não sei se teria outro. Eu imagino que talvez entre nós, e certamente entre nós, não teria ninguém, a começar por mim, que suportaria passar por uma prova tão grande como esta. Mas eu quero repetir, Deus não vai nos colocar numa prova além daquilo que nós podemos suportar. É interessante quando nós olhamos para este texto, que no final dele, quando Abraão está ali já para sacrificar o seu filho, Isaque deitado sobre a lenha, ele toma o seu punhal na mão e levanta para baixar sobre o seu filho, e o Senhor brada a ele e diz: Abraão, não faça nenhum mal ao rapaz, porque agora sei que temes a Deus,
pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Quando nós olhamos para esse texto, se fizermos uma leitura rápida, dá-nos até a impressão, né, de que Deus realmente precisava provar se Abraão o amava ou não, se Abraão suportaria aquela prova ou não. Mas eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, Deus que conhece todas as coisas, Ele já sabia que Abraão passaria, né, suportaria aquela prova ou não? Certamente que Deus já sabia que Abraão iria suportar. Porque se Deus soubesse que Abraão não suportaria aquela prova, Deus não o teria colocado naquela situação. Amém, igreja? Você imagine que Deus vai colocar sobre o teu ombro, sobre o nosso ombro, um fardo além daquele que nós podemos suportar? Você acha que se Deus soubesse que, de repente, Abraão não suportasse o peso daquela prova, que Deus iria fazer com que ele viesse passar por aquela prova para sucumbir, para ser derrotado, para ficar prostrado? Certamente que não. Um fato semelhante registrado na palavra de Deus, que nos traz, né, um reforço dentro deste exemplo, é o caso de Jó, que todos nós conhecemos. A palavra de Deus diz que num determinado dia o Senhor reúne com os seus anjos, e entre eles apresenta-se Satanás. E o Senhor pergunta a ele: de onde vens? E ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor lhe diz: você viu lá na terra o meu servo Jó? Homem fiel, temente, que se desvia do mal, né? Homem íntegro, homem reto. É Deus dando testemunho a respeito da vida de Jó. Homem reto, homem íntegro, homem fiel, homem que se desvia do mal. E aí Satanás argumenta com Deus, fala: é claro, ele é fiel, o Senhor lhe dá tudo o que ele deseja. Tem uma bela família, é o homem mais rico do Oriente, ninguém se compara a ele. O Senhor o cerca com a sua proteção, nada de mal lhe acontece. Tira dele todas estas coisas, para ver se ele não nega a ti na tua face. E nós conhecemos a palavra, nós sabemos que Deus permite ao inimigo, mesmo não tendo Jó dado causa alguma, mas o Senhor permite a prova na vida de Jó. Amém, irmãos? Todos nós conhecemos essa passagem bíblica. E aquilo que o pastor dizia agora há pouco, a vida de Jó, que caminhava segundo a vontade de Deus, né, dentro de um plano, de uma perspectiva de bênção para Jó, para a sua casa, para a sua família, da noite para o dia se volta de ponta cabeça, sem que houvesse de fato uma causa que justificasse aquilo, mas era uma prova pela qual Deus permitia que Jó estivesse passando. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, você acha que Deus permitiria que o inimigo fizesse o que fez com Jó, se Deus não tivesse a certeza, se Deus não soubesse que Jó iria sair triunfante daquela situação? Deus permitiria acontecer com Jó para que ele viesse se prostrar, para que ele viesse se perder e ser condenado na sua caminhada? Certamente que não. Amém, irmãos? Então estou dizendo isso, meu querido irmão e irmã, pelo Espírito de Deus, para reforçar para todos nós, que se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, e reveses acontece na tua vida, e acontece na vida de todos nós, Deus não vai dar-nos uma prova além daquilo que nós podemos suportar. Amém? Mas a própria palavra de Deus diz que com a prova vem também o escape, vem também a solução. E nós vemos aqui no caso desse texto lido, a palavra de Deus diz que Abraão toma o seu filho, toma os seus servos e se dirige ao monte, ao lugar que Deus havia determinado. E naquela subida do monte, Isaque com a lenha sobre os seus ombros e levava em sua mão, Abraão levava em sua mão o fogo e também o punhal. E Isaque lhe pergunta: meu pai,
está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas e o cordeiro para o holocausto? Ao que Abraão lhe responde: o cordeiro para o holocausto, meu filho, Deus proverá. A saída, meu filho Isaque, Deus proverá. A saída, meu querido irmão e irmã, você que está aqui conosco, você que está na nossa live, a saída, Deus proverá. Amém, igreja? Abraão sabia de onde viria a provisão? Abraão sabia qual seria a solução que Deus daria para aquela situação? Certamente não, mas ele sabia que Deus haveria de prover. É sobre isso que nós queremos falar nesta noite, meu querido irmão e irmã, para o teu coração. E o desfecho da história nós já conhecemos. Quando Abraão estende as suas mãos para imolar o seu filho, Deus brada a ele dizendo: não faças nenhum mal ao rapaz. Naquela mesma hora, Abraão ouve ali um balido de carneiro enroscado pelos chifres em uns arbustos, diz o texto, e Abraão tira Isaque de sobre o altar, pega aquele cordeiro e sacrifica em lugar de Isaque, seu filho. Essa é a história bíblica que nós acabamos de ler e que o pastor agora explicitou para todos vocês. Mas eu quero, irmãos, dentro desse texto bíblico, fazer junto com você uma reflexão em 3 pontos desta passagem, para o nosso aprendizado, aquilo que Deus quer falar conosco. 3 pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto, irmãos, que eu quero destacar dentro desta passagem é o temor de Abraão a Deus. O temor de Abraão a Deus. Entenda-se por temor neste texto a obediência de Abraão. Abraão foi obediente a Deus da forma que Deus espera que todos os seus filhos lhe sejam obedientes. Abraão era um filho de Deus, que passando por uma prova, foi fiel, foi temente, foi obediente a Deus. De uma forma que Deus espera que todos os seus filhos também lhe obedeçam. É você que está aqui conosco nesta noite, meu querido irmão, minha irmã, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E Deus espera que eu e você possamos temê-lo. E entenda que temor, dentro do contexto desta mensagem, como obediência. Que nós sejamos obedientes à vontade de Deus, da maneira como Abraão foi obediente a Deus. E de que forma que Abraão foi obediente a Deus? Abraão foi obediente de forma irrestrita e imediata. É isso que Deus espera dos seus filhos. Portanto, é isso que Deus espera de mim e de você. Uma obediência irrestrita e uma obediência imediata. O que significa uma obediência irrestrita? Uma obediência sem reservas, de forma plena, sem questionamento. Amém, irmãos? É isso que Deus quer. Leia o texto sagrado e veja se você encontra em algum momento Abraão questionando a Deus: Senhor, mas Isaque é o filho da promessa. Senhor, mas quando eu saí da minha terra e vim pela fé, guiado pelo teu Espírito, o Senhor disse que faria de mim uma grande nação, muito povo seria a minha descendência, e agora o Senhor vai pedir o meu filho em sacrifício? Houve esse tipo de questionamento, irmãos? Sim ou não? Não, em absoluto, em absoluto. A obediência de Abraão foi de forma irrestrita. Abraão, eu quero que tome o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e sacrifica-o a mim, no lugar que eu vou te mostrar. Abraão poderia ter argumentado com Deus e dizer o seguinte: Senhor, eu posso tomar do melhor do meu rebanho, de quantos animais o Senhor desejar que eu sacrifique a ti. Ou ele poderia ainda ter dito o seguinte: Senhor,
Eu tenho Eliezer, meu servo, que é como um filho para mim. Os irmãos que conhecem a palavra de Deus se lembram deste servo de Abraão chamado Eliezer. Ele poderia ter tomado o seu melhor servo, a quem ele amava, como um filho, e ter dito ao Senhor: eu o sacrifico em lugar de Isaque. Mas de forma alguma. E é isto que Deus espera de nós. Obediência de forma plena, irrestrita, sem questionamentos, por completo. Amém, igreja? Por completo. Não uma obediência pela metade. Obediência pela metade é desobediência. Não entenda isto como obediência. Deus me falou para fazer isso, mas eu fiz apenas isso. Se você não fez, se eu não fiz exatamente o que Deus falou, da forma como Deus falou, não houve uma obediência parcial. Obediência parcial não existe. Obediência parcial é desobediência. Substituir aquilo que Deus está pedindo por aquilo que nós imaginamos que possamos agradar a Deus. Nós temos o exemplo lá no início da humanidade, quando Abel e Caim, ambos oferecem um sacrifício a Deus. Você conhece a história? E a palavra de Deus é clara em dizer que Deus se agrada de um e não se agrada de outro, mas não estavam os dois sacrificando, não estavam os dois ofertando, não era para Deus, porque Deus recebe de um e não recebe de outro, porque Deus não quer que seja do meu jeito, Deus quer que seja do jeito dele. Amém, igreja? Obediência irrestrita, é o que nós vimos aqui no caso de Abraão, mas não só isso, não só isso, foi irrestrita e imediata, obediência imediata. Deus fala com Abraão naquela noite, no dia seguinte, ele pega o seu filho, ele pega os seus servos, ele pega os seus animais, ele prepara a lenha, prepara o fogo, e ele vai na direção que Deus lhe apontava. Senhor, deixa eu me preparar psicologicamente primeiro. Viu? A semana que vem a gente volta a conversar. Foi isso que Abraão fez? Senhor, o que o Senhor está me pedindo é muito duro, eu vou fazer, pode ficar tranquilo, Deus, que eu vou fazer. Viu? Mas deixa eu respirar fundo, o mês que vem a gente começa. Quantas pessoas estão querendo deixar para obedecer a Deus a partir da semana que vem, a partir do mês que vem, a partir do ano que vem? Meu querido irmão e irmã, o que pertence a mim e a você é hoje, o amanhã não é nosso. Amém? Obediência tem que ser de forma irrestrita e imediata. Se Deus falou que é para fazer, a menos que Deus seja específico. Olha, a partir do mês que vem eu desejo que você faça assim. Então Deus falou que é a partir do mês que vem. Mas se Deus falou e Ele não deu exatamente uma data para que você possa começar, significa que a obediência tem que ser imediata. E assim como nós falamos a respeito da obediência parcial, que não existe obediência, é desobediência. A obediência atrasada também não é obediência, é desobediência. Mas eu fiz, mas não fez na hora que deveria ter feito. É como se uma mãe, por exemplo, pede a um filho, a uma filha, só como exemplo, vai lá, arruma o teu quarto lá, depois eu vou. Esse depois eu vou é obediência? Mesmo que vá depois, eu pergunto, é obediência? Não é. Se o pai falou, se a mãe falou para fazer, é para aquela hora, é para aquele momento. Pega aquele tênis que está lá no meio da sala, lá não é lugar dele, viu? Tira de lá, depois eu vou, depois eu faço. Para Deus não existe depois. Obediência tem que ser irrestrita e imediata, se nós queremos agradecer a Deus e se nós queremos passar pela prova. Amém, igreja? Então tome isso dentro do teu coração. Como um filho amado de Deus que você é, como uma filha amada de Deus que você é. Sabe, é muito fácil para nós, queridos irmãos,
ponderarmos com Deus, ou imaginarmos ponderar com Deus, como nós tentamos fazer com o homem, né? Imaginarmos argumentar com Deus, como nós argumentamos com as pessoas. Com as pessoas, às vezes, nós até fazemos isso, né? Fazemos ali algumas considerações, porque nós estamos no mesmo nível de ser humano. Então, eu penso até que é um direito, não só nosso, mas do outro também, às vezes de ponderar, de argumentar, de colocar o seu ponto de vista, a sua opinião. Nós estamos no mesmo nível. Mas eu pergunto, quando nós tratamos a respeito de Deus, nós estamos no mesmo nível? Nós estamos no mesmo patamar de Deus para argumentar com Ele, para falar com Ele, para dizer para Ele como é que tem que ser ou quando tem que ser? Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que Abraão recebe a ordem do Senhor e já no dia imediato ele prepara tudo e ele vai em direção ao monte que Deus havia determinado. Eu quero aqui, dentro deste ponto de reflexão, deixar 2 versículos para a nossa meditação. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O que diz o texto, irmãos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Segura aí. O temor do Senhor, né, dentro do contexto da nossa mensagem, a obediência ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser um homem sábio, quer ser uma mulher sábia, quer ser um jovem sábio, obedeça ao Senhor. Tema ao Senhor. Viu? O conhecimento, né, do Senhor, do Santo, é prudência. Conhecer a vontade de Deus e aplicar a vontade de Deus, a obediência a Deus, da forma como o Senhor está falando conosco, é prudência. É bom para nós, é bom para nós. O segundo versículo, também dentro deste assunto, Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o crente, que obedece ao Senhor, que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Um segundo ponto, irmãos, para a nossa reflexão, dentro deste texto que acabamos de ver. Primeiro nós falamos do temor de Abraão a Deus. O segundo ponto é a fé de Abraão em Deus. A fé de Abraão em Deus. O segundo ponto para a nossa reflexão foi a fé de Abraão em Deus. Abraão tinha a promessa de Deus de ser pai de nações. E o escritor de Hebreus vai dizer que Abraão creu que, ainda que fosse das cinzas, Deus traria de volta a Isaque. O que foi, meu querido irmão e irmã, que moveu Abraão a esta obediência, dentro de algo que humanamente falando seria impossível de alguém realmente fazer? Foi a sua fé em Deus. Por quê? Porque Abraão, ele tinha promessa da parte de Deus. E ele conhecia o Deus a quem ele amava, ele conhecia o Deus a quem ele servia, ele sabia que o seu Deus era um Deus fiel. Se Deus havia dito para ele que, a partir da sua descendência, e no caso aqui entenda-se como descendência, Isaque. Abraão já tinha tido um filho anteriormente, os irmãos que conhecem a palavra sabem disso. Abraão tinha tido Ismael, mas Ismael não foi o filho da promessa. Quando Deus tira Abraão lá da Caldeia para trazer a terra de Canaã, ele faz promessa de que ele seria pai de multidões ou pai de nações. Certamente Deus estava falando de uma descendência que viria a partir de Sara, sua esposa. Infelizmente, Ismael, foi um acidente na vida de Abraão, que não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Mas a promessa não estava sobre Ismael, a promessa estava sobre Isaque. E Abraão sabia disso, e Abraão tinha a promessa. Então o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que Abraão
acreditava, Abraão confiava que ainda que fosse das cinzas, Deus traria de volta a Isaque para fazer cumprir a sua promessa. Amém, igreja? Isso que é muito importante para mim e para você, meu querido irmão e irmã, é a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Independente da situação, da circunstância, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele vai fazer. Então, Abraão, nós vimos aqui no primeiro ponto de reflexão, a sua obediência, o seu temor, mas estamos falando agora sobre a fé de Abraão. Vivemos dias de extremos, onde grande parte das pessoas não creem em absolutamente nada, e a outra parte crê em qualquer coisa. É os dias que nós estamos vivendo. Pessoas que não creem em nada, você pode falar, não acredito. Não acredita em Deus, não acredita em nada, em absolutamente nada. Cético por completo, incrédulo por completo. Se ele olhar no espelho e ver o reflexo dele lá, ele acha que não é ele. Nem isso ele consegue acreditar, mesmo vendo. Se disser, olha, isso aqui é um vaso de flor artificial, eu falo, não acredito. Pessoas que não creem. Estamos aqui apenas dando um exemplo bem bizarro, mas para os irmãos entenderem que nós estamos vivendo esses dias. Pessoas que não creem em absolutamente nada. No outro extremo, na outra ponta, tem aqueles que creem em qualquer coisa. Ouviu qualquer coisa, já está fazendo, porque acredita naquilo. Leu qualquer coisa, viu qualquer coisa, enfim, crê em tudo. Qualquer coisa para ele é bom, principalmente se fala de Deus. Lá fala de Deus também, lá é bom, eu creio. Amém. A palavra de Deus fala que existe um Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Um Deus. E existe milhões de deuses. Então, quando as pessoas falam a respeito de Deus, nós precisamos primeiro saber de que Deus que ela está falando. Porque tem lugares do mundo, os irmãos conhecem, sabem bem disso, que a vaca para eles é Deus. Amém? Crê em qualquer coisa. Então não basta falar, não, eu estou crendo em Deus, mas que Deus é esse que você está crendo? Quando nós falamos de crer em Deus, nós temos que saber quem é o Deus em que nós cremos. Nós temos que saber no que é que nós cremos. E a palavra de Deus, e nós vamos ver isso agora, ela fala exatamente para nós crermos em Deus. Mas tem pessoas que fazem de si própria o seu Deus. Eu acredito em mim. Eu acredito na minha força, eu acredito na minha capacidade, eu acredito naquilo que eu posso fazer. E eu posso fazer todas as coisas porque eu sou um Deus dentro de mim. Então a minha fé está em mim. Ou a pessoa crê de repente, sei lá, vamos pensar, ela crê num médico, Não, eu creio que esse médico aí, ele vai resolver o meu problema. Meu querido irmão e irmã, a solução para a minha vida, para a tua vida, ou a fonte da bênção, não está no homem, por mais capacitado que ele seja, mas a nossa bênção vem de Deus. Eu não creio no médico, eu creio em Deus. Não, esse remédio, eu creio que esse remédio vai ser, não é o remédio. Não, esse advogado que eu peguei é o melhor da cidade, eu creio que agora a coisa vai resolver. Não, a minha fé, a tua fé, tem que estar depositada em Deus, no Deus verdadeiro, no Deus verdadeiro. E é o que a palavra de Deus nos diz a respeito da fé de Abraão. Abraão, ele não creu em si mesmo. Preste atenção, eu vou dizer algo aqui que talvez seja difícil para você entender. A fé de Abraão não estava nem mesmo na promessa que ele recebeu. A fé de Abraão estava no Deus que fez a promessa. Amém, irmãos? Não, eu tenho a promessa e a promessa não vai deixar as coisas. Não, não é a promessa que não vai deixar. Quem não vai deixar é Deus, o Deus que fez a promessa. Eu estou aqui tentando, me esforçando para levar você ao entendimento
de que é Deus, sempre Deus, nada além dele. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu em Deus, no Deus criador dos céus e da terra, no Deus de todo o universo, no Deus que falou com ele, que fez com que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, que ele fosse guiado por este Deus para uma terra que ele não conhecia, que ele nunca tinha visto, que ele jamais havia passado. Abraão creu em Deus. Então, na minha vida, na tua vida, não importa a circunstância, a nossa fé tem que estar firmada em Deus. Você pode ter o teu melhor amigo, pessoa em quem você de fato confia, mas a tua fé tem que estar depositada em Deus. Não é o pai, não é a mãe, não é esse, não é aquele, é Deus. Nada além de Deus na minha vida e na tua vida. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina a respeito disso. Marcos capítulo 11, versículo 22, saltamos aí já para o Novo Testamento. O que é que Jesus diz aqui? Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Que coisa interessante, irmãos, não é? Nesse texto aí, Jesus nem fala, tenha fé em mim. Jesus fala, tenha fé em Deus. Amém, irmãos? Que a minha fé e a tua fé seja como a fé de Abraão, firmada em Deus. Nós vamos para o terceiro e último ponto dessa reflexão, nós já estamos encerrando esta palavra. E o terceiro ponto que eu destaco aqui dentro desse texto é a providência divina. O Deus que provou Abraão, o Deus que exigiu ou esperou ali a obediência de Abraão, recebeu ali o temor de Abraão, a fé de Abraão, é o Deus que entra com a sua providência. Isso significa dizer, meu querido irmão e irmã, que quando a nossa obediência for irrestrita, imediata, quando a nossa fé estiver canalizada para a única pessoa que nós devemos de fato ter a nossa fé, que é Deus, você pode ter certeza que Deus entra com a sua providência. Amém, irmãos? Deus entra com a sua providência. O que é que Abraão responde para Isaque, quando Isaque lhe pergunta, meu pai, aqui está a lenha, está o fogo, mas e o cordeiro do holocausto, aonde está? O que é que Abraão responde para Isaque? Vamos ver esse versículo? Vamos ver que versículo que é, versículo de número 12 ou 13. Prepara para nós aí. Vamos lá, mais um. Perguntou-lhe Isaque, e o fogo, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8. Respondeu Abraão. O que respondeu Abraão, irmãos? Deus proverá para si. Deus proverá. Amém? Meu pai, aonde está o cordeiro? Estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas e o cordeiro? Deus proverá. Deus tem a solução. De onde virá a solução? Não sei. Como ela virá, não sei. Mas quem vai prover é Deus. Deus vai prover. Você imagina, vamos aqui fazer uma reflexão. Você imagina que Abraão já imaginava, Abraão já sabia, Abraão já antevia
né, no momento em que Isaac tivesse deitado sobre o altar para ser sacrificado, Abraão já sabia que atrás dele haveria um carneiro enroscado pelos chifres e que ele tomaria aquele carneiro e sacrificaria em lugar de seu filho. É assim? Abraão sabia disso? Sabia. Como viria a solução, Abraão não sabia, mas ele sabia que Deus traria a solução. Deus traria a provisão. E às vezes nós queremos entender, né? Como é que Deus vai fazer isso? Né? De onde Deus vai tirar isso aí? Estamos aqui no meio do deserto, não tem nada. De onde que vai sair um cordeiro para o holocausto? Meu querido irmão e irmã, nós conhecemos, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é Deus do impossível. O nosso Deus chama as coisas que não são como se já fossem, porque para Ele não há impossível. O limite está para mim, o limite está para você, está para nós. Nós chegamos até um ponto dali para frente e nós não conseguimos ir mais. Mas nós estamos falando de Deus, da nossa fé em Deus, do Deus provedor, do Deus que entra com a providência, e eu não preciso entender como é que Ele vai fazer, eu só preciso crer que Ele vai fazer. E Ele vai fazer no tempo dEle, vai fazer na hora dEle. Preste atenção, preste atenção. De repente, depois de Abraão caminhar 3 dias, o texto sagrado deixa claro que eram 3 dias a caminhada de onde Abraão saiu até Moriá, Deus já poderia ter se convencido, entre aspas, vamos assim dizer, poxa, Abraão realmente é fiel, ele já caminhou 3 dias, não preciso nem deixar ele subir o monte. Não, mas vamos pensar que Deus fala, não, vamos ver até onde ele vai, vamos deixar ele subir o monte. Abraão subiu o monte, bom, Abraão já subiu o monte, sinal que de fato ele está disposto a me obedecer, então não precisa, vamos parar por aí. Não, mas vamos um pouco mais além, deixa Abraão construir ali o altar. Você está entendendo o que o Senhor está falando? O Senhor deixou Abraão ir até as últimas consequências. E às vezes na minha vida, na tua vida, acontece isso. A coisa vai indo, que parece que realmente não tem jeito, é agora. Até o momento em que Abraão levanta a sua mão para sacrificar o seu filho. Quer dizer, foi na hora fatal que Deus fala não, até aqui. Amém, igreja? Na minha vida, na tua vida, vai até onde Deus permitir. E Deus não vai nos deixar sucumbir. Você pode ter certeza disso. Amém? Ainda que aos teus olhos, ainda que aos nossos olhos, parece que não tem mais solução. Deus tem solução. Ele proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Disse Abraão a Isaac. O terceiro ponto para a nossa reflexão é a providência divina. Deus é fiel. Se ele havia dito que Abraão seria pai de multidões, certamente ele iria cumprir. Por isso, quando Abraão levantou o seu punhal para imolar o seu filho, Deus bradou e impediu que isso acontecesse, providenciando um cordeiro para o lugar de Isaque. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo. A palavra de Deus não descreve, mas não é difícil para nós imaginarmos, de repente, pensando em Abraão como um homem, um ser humano, como eu e você, porque Abraão não era um super-homem, amém, irmãos? Abraão não era um anjo. Abraão era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas fraquezas que nós, aos mesmos sentimentos que nós, às mesmas emoções que nós. Nada diferente. Se nada diferente, não é difícil para mim e para você raciocinar o que estava apertado dentro do coração de Abraão. Não é? A dor do coração de Abraão, apesar da sua disposição em obedecer a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Mas é interessante, irmãos, porque olhando para esse versículo,
eu quero aqui, junto com você, pensar. Muitas são as aflições do justo. Mas e os injustos? Não passam por aflição? Ou não? Passam também. Da mesma forma. Então, nós poderíamos, sem contrariar a palavra de Deus, volta para nós aí, por gentileza, dizer o seguinte: muitas são as aflições do justo e dos injustos. Sim ou não? Porque o que acontece com aquele que não teme a Deus pode acontecer comigo também. Ou será que pelo fato de eu ser um cristão, pelo fato de você ser um cristão, uma cristã, nós estamos imunes às doenças? Nós estamos imunes aos problemas familiares. Nós estamos imunes às dificuldades financeiras. Não, eu sou um crente em Jesus, então eu não passo nenhum tipo de aperto. É assim que acontece? Não. O que acontece para o injusto, acontece para o justo também. Então as aflições são para todos. E de fato é. Mas o livramento não é para todos. O livramento é para o justo. Amém, igreja? Essa é a grande diferença. É por isso que vale a pena nós servirmos a Deus. Não é porque somos livres das aflições. Não é porque estamos imunes aos problemas. É porque você, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, de obediência, de fé, verdadeiramente, ainda que passe por aflição, o Senhor o livra de todas. Por último, um último versículo. Isaías capítulo 64, verso 4. Versículo que todos nós conhecemos, né? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você tem um Deus, nós temos um Deus que trabalha por nós. Isso não é iniciativa nossa, não sou eu que faço Deus trabalhar para mim. Não é isso. É Ele que se dispôs a trabalhar por aqueles que lhe obedecem. Amém, igreja? É isso que eu gostaria que você entendesse, é isso que eu gostaria que você tivesse dentro do teu coração. Deus, Ele sempre será Deus. Vamos pensar o seguinte, se Abraão, de repente, não tivesse obedecido ao Senhor, não tivesse confiado no Senhor, será que Deus teria tido algum prejuízo na sua essência como Deus, pelo fato de Abraão não obedecer ou pelo fato de Abraão não crer em Deus? Certamente que não. Deus continuaria sendo Deus do mesmo jeito. Amém, irmãos? O seu poder seria igual, não mudaria nada para Deus. Se eu deixar de obedecer a Deus, se eu deixar de ter a minha fé depositada em Deus, o que é que eu vou alterar na essência de Deus ou na pessoa de Deus? Qual o prejuízo que Deus vai ter com isso, porque eu não confiei, porque eu não obedeci? Nenhum. O prejuízo é meu, o prejuízo é para mim. Amém, igreja? Deixar de fazer a vontade de Deus, o prejuízo não é para Deus, o prejuízo é para nós. Deixar de confiar em Deus, o prejuízo não é para Deus, é para nós. Então é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, para que, tomando o exemplo de Abraão, nós possamos verdadeiramente temer ao Senhor, nós possamos confiar no Senhor e que nós tenhamos a experiência da providência divina que já temos tido. Amém, irmãos? Nós já temos tido. Eu tenho certeza absoluta que todos os irmãos, todas as pessoas, todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, nós já passamos por circunstâncias que nós sabemos que foi Deus que nos livrou. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quantos momentos da minha vida, da minha trajetória, eu posso citar isto, se não fosse o Senhor naquele tempo, se não fosse o Senhor naquela situação, se não fosse o Senhor naquela circunstância. Da mesma forma que eu posso falar, você também tem experiências com Deus. Você também sabe daquilo que Deus já fez na tua vida, e o Deus que fez é o Deus que continua fazendo.
Amém, igreja? Tão somente nós precisamos, né, e isso é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, de vez em quando estarmos ajustando a rota, né? Porque é muito fácil, irmãos, para qualquer um de nós aqui, né, por tantas coisas que nós vivemos, por tanto conhecimento, por tanta informação que chega até nós todos os dias, de todas as maneiras, né, e hoje mais do que em qualquer outro tempo, né, a informação está ali diante dos nossos olhos, a um palmo do nosso nariz, né, diante de um computador, diante de um celular. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que chega até os nossos ouvidos, é muito fácil para nós, devagarzinho, você ir saindo da rota. E é por isso que o Espírito Santo fala aos nossos corações, né? Para voltarmos à simplicidade do Evangelho, crermos no Senhor nosso Deus, né? De uma forma simples, conforme disse o próprio Senhor Jesus, como uma criança, sem questionamentos, sem querer entender muita coisa, mas confiar e receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Vamos falar com Deus. Sabe, irmãos, todas as vezes, né, que o Senhor me dá a sua palavra e eu comunico aos irmãos, eu faço isso toda semana, mais de uma vez na semana, eu consigo ver, eu não sei se você consegue enxergar desta mesma forma, se você tem esse mesmo sentimento, mas é o sentimento do meu coração. Eu consigo ver o amor de Deus para conosco. Amém, irmãos? O amor, né? Como Deus nos ama, como Deus não quer que ninguém se perca, como Deus está sempre falando e dando oportunidade para a gente ajustar os caminhos nossos, né? Como Deus dá sempre oportunidade, sempre falando, sempre corrigindo, sempre, né? E é isso, irmãos, e nesta noite não foi diferente. Este é o sentimento do meu coração. Eu consigo enxergar nesta palavra, uma palavra simples, né? Sem tanta profundidade, mas uma palavra que me faz sentir o amor de Deus por mim e por todos nós que estamos aqui. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu sou grato a Ti por esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a Tua igreja no dia de hoje. Ó Deus, entendendo que o Senhor não nos dará, Senhor, nenhum fardo além daquele que nós podemos suportar. Ó Deus, nenhuma cruz será pesada demais, que nos fará prostrarmos e ficarmos no caminho, Senhor. Ó Deus querido, mas nós entendemos pela Tua palavra, que os Teus olhos não estão fechados, que os Teus ouvidos não estão agravados, nem as Tuas mãos estão encolhidas para que não nos possa abençoar. Mas o nosso pecado faz separação, ó Deus, entre nós e Ti. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Que todas as cadeias do mal, Senhor, tudo aquilo que não procede de Ti, seja quebrado, ó Deus, da vida de todos nós, os Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, de tal maneira que nós possamos viver no temor, na obediência que Abraão viveu, Senhor. Porquanto a Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós possamos, querido Deus, termos a fé, ó Deus, de Abraão, porque Abraão creu em Ti, Senhor. Ó Deus, ele sabia que de Ti viria a provisão, ó Deus, como de fato veio. Que assim seja na minha vida e na vida de cada um dos Teus filhos, diante de circunstâncias difíceis pelas quais nós possamos passar, que a nossa fé esteja firmada em Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e que nós esperemos no tempo de Deus, na hora de Deus, porque cremos que a providência virá, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Se essa palavra de alguma forma falou ao teu coração, aplaude e glorifique o Senhor. Louvado seja Deus.